Bom dia, hoje eu vou apresentar Caixas de Pássaro, um filme da Netflix. Bom, tudo começou na história sobre um caso de criatura. O primeiro caso, que se via uma criatura, se fazia alguma tragédia. Ou se matava, ou se matava alguém, depois se matava. Era sempre assim. Ou a pessoa ficava louca, essas coisas. Bom, aconteceu perto da Rússia, na Europa, um caso, o caminhão estava passando, o homem pediu uma carona. Daí o homem entrou e ele começou a olhar o cara e ele matou o cara. E depois ele se matou. Esse foi o primeiro caso. O segundo foi perto dali, da região, que uma mãe, ela enterrou duas crianças vivas e depois ela se matou. Esse foi o segundo caso. Daí a notícia começou a se espalhar pelo mundo, chegou em todos os países. Daí era febre na TV, só passava isso. E duas irmãs lá nos Estados Unidos, elas saíram da casa dos pais, acabaram de sair da casa dos pais, ela estava se mudando pra lá. Ela estava de mudança, a Shannon e a Mallory. Daí a Shannon, ela tava com a TV ligada, ela tava mais preocupada com isso do que a irmã. A irmã tava desconfiando que ela tava grávida. Por isso que ela não tava tão preocupada assim, ela tava mais preocupada com si mesma, com a criança no caso. Daí a Mallory entrou lá no banheiro de cima e começou a olhar a barriga dela. Ela tava muito desconfiada de que tava grávida. Daí, no dia seguinte, as duas pegaram o carro e foram na farmácia. Nisso, a rua estava toda diferente, as pessoas não estavam a mesma, estavam acontecendo várias tragédias em volta delas. Elas evitavam o máximo olhar para a rua e nisso elas começaram a reparar as casas. Estava tudo com lençol, cobertor, tinta, às vezes, papelão, tudo para não ver lá fora. Muitas pessoas evitaram de sair pela rua, estava um caos na rua. Daí nisso elas foram na farmácia, compraram o teste de gravidez e voltaram rápido, para não ter que observar mais aquilo. Daí, ela chegando em casa, ela foi fazer o teste e deu positivo, ela estava grávida. Daí ela começou a ficar preocupada que, né, olha o que estava acontecendo e ela estava grávida ainda. Daí ela ligou para a mãe dela para dar a notícia. Ela estava ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste por causa das coisas que estavam acontecendo. Daí ela ligando para a mãe não atendeu da primeira vez, daí ela começaram a ficar mais preocupada pela mãe não atender, se aconteceu alguma coisa, e elas ouviram na TV um caso perto da casa da mãe delas. E ela ligou na segunda vez, daí atenderam. Daí ela avisaram a mãe que estava grávida. E a mãe falou, nossa, você tá doida, você tá grávida nesse momento tão delicado do mundo. Ela falou, sim, estou. Daí a mãe dela falou que ia contar pro pai dela. E depois elas desligaram o telefone e tentou ligar para o pai dessa criança. Daí o pai, ele não atendeu o telefone de jeito nenhum. Daí a Mallory deixou uma mensagem, me ligue urgente. Só que ele não atendeu, não respondeu. Foi como ele estivesse morto, ou perdido o celular. Daí as irmãs começaram a fechar a casa, né? Pintar as janelas, trancar as portas. Elas fez umas compras e tava tudo ok. Até que um dia a Shannon tava cansada, ela queria ver a luz do sol. Daí ela foi no andar de cima, num quarto dela, e ela espiou a janela. Daí nisso
ela começou a ficar doida. Daí ela foi no banheiro, pegou uma tesoura e se matou. Deitada no chão do banheiro, cheio de sangue o banheiro. Daí nisso Mallory não tinha visto. Ela estava no andar de baixo, ouvindo as notícias que estavam acontecendo. Daí ela foi lá em cima, onde que a irmã estava. Daí quando ela estava subindo a escada, dava para ver um pouco de luz vindo do quarto de Shannon. Daí ela viu o quarto, ela não viu a luz, que ela sabia que ela ia ficar doida e se matar ou fazer alguma tragédia. E ela entrou no banheiro, assim que viu a irmã encostada no chão da parede, morta. Tava toda cheia de sangue. Daí a irmã começou a chorar, desesperada. E ela tentou limpar, né? Tentou limpar, ligar pra alguém, ninguém atendia. Daí ela sentou na mesa da cozinha e ela tava vendo o jornal. Daí até que ela encontrou uma notícia no jornal que dizia que tinha uma casa que estava recolhendo pessoas que precisam de ajuda. E nessa gravidade do problema, não tinha mais ninguém na rua, só louco, pessoas que estavam afetadas. Daí que algumas não morrem, ela só fica louca, perambulando por aí e querendo que a pessoa vê, tirar a venda do olho das pessoas ou tirar a proteção delas. Daí Mallory viu uma casa em que George, quando começou o problema, ele era um idoso, cheio de... ele não tinha ninguém pra ficar, daí, e a casa dele era enorme, dava pra guardar, quer dizer, pra abrigar um monte de pessoa. Daí nisso, na casa de George, o primeiro a entrar foi Tom. Tom era um professor em que a filha dele morreu, ela se matou. Parecido com a irmã de Mallory, ela viu a luz, ela queria ver a luz, depois ela foi lá no banheiro com outro objeto e se matou. Deitada no chão, cheio de poça de sangue, que nem a irmã de Mallory. Daí nisso, a Mallory estava juntando as coisinhas dela para ir para essa casa. Daí quando ela chegou lá na casa, ela bateu na porta correndo, ela foi vendada, né? Ela dirigiu vendada para não ver as coisas que estavam acontecendo. Ela bateu na porta, daí ninguém respondia na primeira. Daí ela começou a encostar o ouvido na porta e ela ouviu cochichos, né, das pessoas conversando, ver se ela entra, ver se o que faz com ela. Daí nisso Tom respondeu: qual é seu nome? Daí ela respondeu: Mallory. Daí ela explicou que a irmã dela morreu, que ela não falou que estava grávida no início, quando eles abriram a porta. Daí Dom estava discutindo para ela não entrar. Ele não era a favor de ninguém entrar na casa, que era mais boca para comer, mais boca para alimentar. Ele não queria que ninguém mais entrasse em casa, que ia dar mais prejuízo para ele, principalmente grávida, mas ele não sabia que ela estava grávida. Daí Tom começou a fazer as perguntas, daí eles todos fecharam os olhos, daí deixaram ela entrar, daí com um cabo de vassoura começaram a circular ela para ver se ela estava sozinha, com quem ela estava acompanhada. Daí nisso a Mallory fecharam a porta, daí quando a Mallory tirou a venda, ela observou 4 homens e uma mulher e um cachorro. Era Tom, Dom, Félix e Julius e a Cheryl, que moravam naquela casa, e o cachorro era Victor. Daí eles começaram a conversar, se reuniram na sala de jantar, sentaram todos na mesa e começaram a conversar, fazer perguntas para Mallory, como que tá lá fora, o que ela tinha na casa, por que ela se mudou.
Daí ela começou a responder tudo. E Tom, quer dizer, a Mallory perguntou pro Tom cadê o George, né, que era o dono da casa. Daí Tom explicou que George morreu. Ele era uma pessoa que ele queria inovar, que ele queria consertar tudo aquilo, achar alguma forma de consertar, fazendo experimentos, testes. Daí nisso ele fez um teste, que como a TV, se você via da TV não afetava, ele fez um teste para você conseguir enxergar lá fora. Ele pegou uma câmera, tirou um pouquinho do papelão da janela e colocou o buraco da câmera lá, pra a câmera realmente pegar os monstros, os sintomas, para ver se afetava. Daí depois ele se isolou, ele se prendeu na cadeira, em um quarto todo fechado, com a janela fechada, só a câmera vendo ele. Daí ele começou a assistir o vídeo amarrado, e ele ainda assim pegou os sintomas da coisa que via, daí ele se matou. Bom, daí o Tom começou a descer lá embaixo e explicar no porão da casa que tinha as comidas enlatadas, que era o que eles comiam, né? Comida que não estragava, que durava bastante tempo. Daí ele explicou como que funciona a casa. Bom, aqui nós faz a contagem de comida uma vez por semana. Depois nós busca água do poço que tem atrás da casa. Daí ele explicou para Mallory que atrás da casa tinha um rio, onde levava para vários lugares. Daí Mallory, e tinha um barquinho perto do rio, de madeira. Daí nisso todo mundo tava de noite. Daí depois, uma semana, 2 semanas que Mallory chegou na casa, eles resolveram comemorar com um pouco de bebida alcoólica que tava na casa, que era o resto das bebidas alcoólicas. Daí eles começaram a fazer uma festa, eles colocaram o toca-fita muito alto, começaram a tocar piano. Daí nisso, uma vizinha escutou. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas daí depois eu falo o nome dela. Daí ela ouviu o barulho, daí ela falou, tem muitas pessoas lá, tá tendo uma festa, é melhor pra mim, daí eu fico mais segura. Daí ela começou a entrar, ela começou a arrumar as coisas, saiu da casa dela, que era bem perto, e ela entrou. Ela bateu na porta, daí Tom atendeu, assim como atendeu a Mallory. Daí fizeram as perguntas, igual fizeram com a Mallory, daí deixaram ela entrar. Dom, como sempre, ele não queria que ela entrasse, que era mais uma comida, mais uma boca para alimentar. E depois de interrogar a pessoa, eles deixaram ela entrar. Daí Tom reparou que ela estava grávida, que eram 2 grávidas em casa, na casa deles lá. Daí ele começou a explicar as coisas para a nova moradora. Daí a nova moradora se adaptou à casa depois de 1 mês, 2 meses. Fazia bastante tempo que eles não recebiam uma pessoa. E eles pensaram que não ia mais receber, né? Que ninguém estava vivo. Daí chegou Gary. Gary é um cara que ele vai dar trabalho. Bom, Dom, como sempre, ele não queria que Gary entrasse. Daí eles fizeram uma votação ali da casa para ver se Gary entra ou não. Daí tudo tava na mão, todos eles tinham votado. Daí deu empate. Ele entra ou ele não entra. Daí Mallory tinha que decidir. Ela é a única que sobrou, que não votou ainda. E ela deixou Gary entrar. Daí ele era um cara todo estranho, com uma mala marrom na mão. Daí a Mallory falou, deixa eu ver o que tem
o que tem na mala. Daí abriu, na primeira visão deles tinha uma escova de dente, um desodorante e um caderno. Eles não sabiam se o caderno estava escrito ou não. Daí Gary, todos na mesa de jantar, né, como sempre, quando todo morador vem, Gary sentou e começou a se explicar porque ele saiu da casa que ele estava. Ele afirmou que Frank, que era um outro morador antigo lá da casa, era louco e que ele tirou as cortinas da janela e escreveu tudo no caderno, o Frank, com as ideias deles, que tipo, o monstro, a criatura, que se você vê, ela não te afeta, que você tem que ter mente superior a ela para ela não te afetar, um monte de baboseira. Na verdade era tudo mentira. Mas Gary, eles não sabiam, os moradores da casa, que Gary que escreveu aquilo e que fez isso na antiga casa. Ele tirou os lençóis da janela e abriu a porta. E todo mundo da casa ficou louco e faleceu. Daí Gary saiu, ele não foi muito afetado, ele só ficou louco, como dizem, mas aconteceu uma tragédia com ele. Ele matou um monte de pessoas, todos os moradores da casa dele antiga. Daí nisso ninguém sabia. Daí ele conversava muito com Dom. Dom, ele não conversava muito na casa, ele era mais da dele. Ele era quieto e ele gostou de conversar com Gary. Daí eles ficaram conversando, daí Mallory observou que eles passavam muito tempo juntos. Daí ela queria contar pra Tom, né? Eu ouvi a conversa deles, que Tom era o responsável da casa, foi o primeiro a chegar da casa e ele tinha muitas ideias inovadoras. Como um dia desses, depois da Mallory e a outra grávida chegar, ele foi procurar, ele teve uma ideia, ele saiu lá fora, todo vendado, ele e Julius. Julius era o dono do cachorro, o Victor. Ele queria ter cachorros para avisarem, né, ser mais protegido, mais segurança para casa. Daí Julius, ele não queria deixar o cachorro dele como segurança da casa, que era muito perigoso e eles não sabiam como essas coisas afetavam os animais, ou se afetavam ou não também. Daí Julius não queria deixar e foi junto. Já que eu não vou deixar o meu cachorro fazer o teste, essas coisas, eu vou ajudar pelo menos a procurar um outro cachorro, com Tom. Daí os dois foram vendados. Daí, antes dele sair, eles deram 12 horas para assim que bater 12 horas, eles estariam lá na casa. Só que nisso se passaram 2 dias. Mas eles ainda estavam vivos. Ele estava no quarteirão procurando os Husky, que eles acharam 2 cachorros, os Husky. Que era a marca, que era o tipo de cachorro, a raça. Mas também eles acharam uma caixa de pássaros. Daí Tom achou aquilo interessante. Que os pássaros eles iam colocar do lado de fora da casa, do lado da porta. Era tipo um alarme, assim, que tipo, quando chega perto dos pássaros, eles começam a se bater, a piar, a fazer um escândalo. Daí ele pensou naquilo como alarme da casa. Daí nisso estava com 2 cachorros. Daí Tom teve outra ideia. Só que dessa vez ele ia percorrer 5 quilômetros a pé. Ele estava calculando com Félix. Félix ia ficar lá na casa, daí ele ia ajudar a calcular quantos passos eram para ele ir lá. Ele queria percorrer 5 quilômetros até a casa de Tom. Que Tom, ele sabia que lá na casa dele haveria comida, remédios, tudo que Mallory e a outra grávida precisavam para dar luz, né? Daí nisso Tom foi lá
foi lá na casa dele com o Félix. Demoraram uma semana, daí todo mundo ficou preocupado. Ah, eles morriam, eles não iam mais. Daí nisso, o Tom deixou a Mallory no comando. E a Mallory suspeitou daquela mala marrom de Gary. E que Dom e Gary estavam muito juntos, e Dom não é de conversar com as pessoas. Daí nisso, de noite ela vasculhou a mala de Gary. Ela levou lá embaixo no porão a mala de Gary e começou a observar, ver o que tinha lá dentro, ler as coisas, né? Daí ela percebeu que na verdade a história de Frank que ele contou não foi Frank que fez, foi o próprio Gary, que ele estava louco, que ele ia fazer isso nessa casa também. Daí ela estava preocupada que Tom, né, o líder daquela casa, não estava lá. Daí ela estava com medo de tomar alguma atitude, tipo, de contar pro Félix e começar uma briga lá dentro, um conflito lá dentro. Daí ela não contou pra ninguém. Quando ela ia contar, no dia seguinte, na noite seguinte, quando todo mundo estava jantando, bateram na porta da frente. Daí ela falou, ufa, eu ia me arrepender de ter falado aquilo. Não, ela não saberia a reação de Gary. Daí era Tom. Ele chegou com os remédios, com as coisas que ele ia trazer mesmo. Ele levou os dois Husky com eles como cão-guia para pessoas que não conseguem enxergar. E deu super certo. O Tom treinou ele muito bem, deu tudo certo. Ele trouxe mais comida enlatada, essas coisas. Daí ela contou pro Tom. Ela tentou contar pro Tom e ela percebeu que Gary viu ela mexendo na mala dele. Daí ele não queria deixar ela sozinha com o Tom para ela contar. Daí ela contou lá mesmo, na mesa de jantar, quando o Tom e todo mundo estava jantando. Ela contou lá mesmo. Daí Gary falou, você tá louca? Ele começou a xingar ela, falou um monte de coisa pra ela. Daí nisso perceberam que que Gary era uma ameaça lá pra casa deles. Que ele ia matar todo mundo. Daí resolveram expulsar Gary. Daí Mallory começou a pensar, será que era mais seguro deixar Gary lá pra nós vigiar ele? Porque fora da casa ele consegue enxergar ainda e observar a casa. E ele podia matar qualquer um a qualquer momento. Daí Mallory ficou preocupada com isso. Daí ela sonhava com Gary indo lá na casa, um monte de coisa. Daí nisso passaram meses e meses. E as duas grávidas ficou grávida no mesmo dia. Elas iam parir no mesmo dia. Daí elas subiram lá no porão, deitaram lá no chão, né, com um lençol, tudo para fazer o parto. Daí ninguém da casa tinha experiência com parto, né? Daí Tom ia ser responsável pelo parto. Daí elas esperaram, os moradores esperaram ela dar o tempo do corpo dela para ela soltar o bebê, pra fazer força, essas coisas. Daí nisso, Gary chegou, aquele cara que matou todo mundo da outra casa. E ele falou com Dom primeiro, pra Dom tirar os lençóis, que aquilo não afeta Dom e os moradores. Daí Dom tirou os lençóis, daí ela ouviu, a Mallory e a outra grávida, lembrei o nome da outra grávida, Olímpia. Daí a Olímpia e a Mallory começaram a ouvir brigas lá embaixo, né? Elas ficaram preocupadas com aquilo, sendo que elas iam ter um filho, ou uma filha. Daí eles lá embaixo, tava todo mundo em conflito, todo mundo falando ao mesmo tempo, gritando, não faça isso. Daí nisso Dom tirou todas as cortinas, daí matou todo mundo, né? Todo mundo começou a se matar. Daí Tom, ele já estava afetado
ele subiu lá em cima no porão, daí ele começou a bater na porta, querendo entrar, pra ver o que tá acontecendo lá. Só que ele tava afetado, ele ia fazer uma tragédia. Daí nisso, não deixaram ele entrar, porque ele tava afetado. Daí todo mundo da casa morreu, ficou um silêncio. Daí Gary ficou preso no porão com as duas grávidas. Daí ela falou, isso não vai te afetar, a luz é só a criatura é só um boato, não vai te afetar essas coisas. Daí a Mallory não queria ver de jeito nenhum a luz. Daí nisso o bebê de Olympia começou a sair primeiro. Daí a Mallory falou para tampar os olhos dela assim que ela nascer, para ela se acostumar a não ter a visão dela, para ela não ser dependente daquilo. Daí só para ela ouvir, vivenciar com os ouvidos. Mas daí a Olympia não tampou os olhos dela, da criança, e a Olympia viu a luz da janela, que tinha na janela do porão, tinha uma janela. Daí a Olympia ficou louca, né, como os monstros, as criaturas afetavam, ela ficou louca. E nisso ela começou a xingar a Mallory, e Mallory pediu o bebê dela, a menina, deixa eu ver, pra proteger a criança, né, pra tirar da mãe dela, porque a mãe dela tava louca. Daí xingando muito a Mallory, daí a Olympia deu o bebê dela pra Mallory. Daí a Mallory tampou os olhos das duas crianças, pegou a tesoura e cortou o cordão umbilical, alguma coisa assim. Daí Olympia, ela não cortou, ela quebrou a janela, se pendurou na janela e ela pulou de lá, só que nisso ela se enforcou com o próprio cordão umbilical, umas coisas assim. Daí Gary achou isso incrível, nossa, nunca vi uma pessoa morrer assim, e começou a falar um monte de baboseira. E nisso tinha uma criatura atrás da Mallory, ela tava centímetros atrás da Mallory. Daí Mallory não queria ver, ela tava toda encolhida. Daí ela começou a gritar, sai daqui. Daí Gary sumiu. E a criatura também saiu de trás dela. E ela percebeu que ela estava segura. Daí ela sentou e começou a chorar, né? Nasceu as crianças também estavam chorando. E todo mundo da casa estava morto também. E tudo estava aberto, janela, porta. Ela amarrou o lençol cheio de sangue no olho das crianças, para elas não enxergarem, ver a luz, né? Daí ela amarrou no olho dela também, e nisso o telefone começou a tocar. Uma coisa que nunca aconteceu. E quase ninguém também tá vivo em casa. Daí Mallory, com muito esforço, né, uma mãe que acabou de dar a luz, ela desceu a escada com muito esforço. Quando chegou lá embaixo, ela não conseguia ver que ela estava com a venda, todo mundo estava morto. E o telefone continuava a tocar. Daí ela foi pelos cantos da parede até o telefone. Daí até que chegou, ela atendeu. Ela, alô, daí o cara, era a voz de um homem, velho e rouco. Ele se chamava Trick. Daí ele tinha um refúgio, onde que ele criava uma mini sociedade no meio de uma floresta, no meio de uma cidade distante, do interior. Daí morava 108 pessoas lá, e ele queria trazer mais pessoas para morar, aumentar o espaço deles, criar uma mini fazenda até. E Mallory se interessou. Ela falou que ela estava com 2 recém-nascidos. Ele falou, nós sempre vamos estar aqui. Quando eu falo sempre, é sempre. Daí eles desligaram, o cara deu as instruções como chegar lá. Você vai pegar o rio atrás da sua casa
e você vai ouvir uma voz de uma gravação alta e clara para entrar para abrir os olhos e ver e entrar no segundo canal do rio. Daí ela fez tudo certinho, ok. Daí ela cuidou das crianças e treinou elas por 4 anos. Até ela estar preparada, com os ouvidos bem atentos, para ajudar melhor nessa jornada. Daí ela decidiu ir pelo rio, depois de 4 anos. Daí ela foi, colocou as coisas no barco e foi. No meio do caminho, ela estava cansada de remar, né? Estava exausta. Daí ela encontrou um homem no meio do caminho. Daí ela, na mente dela, ela ficou se perguntando, será que é Gary que queria tirar as vindas dela, que queria machucar pelo que ela expulsou ele da casa, né? Daí veio um velho com um barco a motor atrás deles. Daí ela perguntou para as crianças como que era, que barco eles estavam, se eles estavam longe ou perto, a que direção ele estava. Daí cada vez o som do motor ficando mais alto, que o velho estava se aproximando deles. Daí o velho falou, ele queria tirar a venda da Mallory e das crianças de todo jeito. Ele não encostava nas crianças do barco e nem na Mallory. Ele só falava, não tem nada ao que temer, você vivenciou assim, sem enxergar por 4 anos, essas coisas. Daí Mallory, ela gritou, sai daqui, daí ele saiu. Daí, mais pra frente, teve outros desafios que ela teve que enfrentar, que são os lobos. Os lobos, ele pegou na margem do rio, que o rio é estreito. Ele pegou e arranhou o ombro da Mary, fez um corte profundo. Daí, mesmo assim, ela enfaixou o braço e continuou a remar. Daí, mais pra frente, teve briga de pássaros. Os pássaros foi afetado pela criatura e os pássaros começaram a cair no lago. Mesmo assim, daí ela escutou a voz de Tom, que era a gravação que eles colocaram, era a voz de Tom, que significa alguma coisa para a pessoa, né? Daí ela abriu os olhos e viu o segundo canal à direita. Daí ela passou por lá e seguiu em frente. Depois de 100 metros, ela viu alguém parando o barco, encostando no ombro dela. Era a voz de uma mulher. Ela não escutava uma voz faz bastante tempo, a não ser dela e das crianças. Daí a mulher trouxe ela com cuidado até o abrigo. Daí ela pegou e a Mary, por livre e espontânea vontade, tirou a venda. Daí tinha o Trick. Ele ficou surpreso quando viu ela, que ele não acreditou que ela ia conseguir passar pelo rio, pelos desafios dela. Ela conseguiu. Daí ele explicou como que funciona lá, uma escola para cegos, para treinar, e o Trick, ele era cego, que o único jeito de se proteger era tirando a visão, antigamente, essa era a única solução. Daí a Mallory fez amizade e ela nunca tinha botado nome nas crianças, até a moça perguntar, a Constance, a ajudante de Trick lá. Daí ela perguntou o nome das crianças, daí a Mallory falou, a filha dela se chamava Olímpia e o filho ela apelidou de Tom. 2 pessoas marcantes para as crianças. É isso.